Gostaria de começar por agradecer, em nome da área departamental de Matemática do ISEL, a presença de todos vós. Pretendemos, com este ciclo de palestras, ao qual chamamos Mundos de Matemática, ouvir diferentes perspectivas sobre o papel desempenhado pelas ciências matemáticas em diferentes contextos da sociedade atual. E nada mais natural de começar exatamente pelo contexto em que nos inserimos, uma escola de engenharia. Nesse sentido, temos o privilégio de ter hoje connosco o professor Luís Magalhães, que nos traz a palestra intitulada Matemática numa Escola de Engenharia, uma perspectiva pessoal. O professor Luís Magalhães, como todos sabemos, é professor catedrático de Matemática no Instituto Superior Técnico, onde leciona desde 72, portanto há 49 anos, e atualmente membro do Comitê da OCDE para as políticas ligadas à economia digital. Entre os muitos cargos que desempenhou, não posso deixar de referir o facto de ter sido presidente da FCT, entre 97 e 2002, e de ter presidido a Agência para a Sociedade do Conhecimento entre 2005 e 2011. É também autor de diversos livros pelos quais muitos de nós estudamos e aprendemos matemática. Informo apenas que no final da apresentação haverá um período de cerca de 10 minutos para questões. Para isso agradecemos que envie uma mensagem através da plataforma Zoom, do bate-papo, dirigida ao nosso colega Carlos Braz Geraldes, na qual indiquem apenas o nome e a instituição a que pertencem. Bom, é então com muito gosto que recebemos na área departamental de Matemática do ISEL o professor Luís Magalhães, que cumprimento, e agradeço a disponibilidade que demonstrou em participar nesta iniciativa e a quem passo desde já a palavra. Obrigado. Muito obrigado. Deixem-me só aqui pôr um slide para começar. Bom, muito obrigado e, em primeiro lugar, gostaria de felicitar a área departamental de Matemática do ISEL por esta iniciativa e agradeço o convite. Na verdade, é um regresso ao ISEL ao fim de vários anos. Pouca gente sabe, mas eu cheguei a ser assistente estagiário do ISEL durante 2 anos. Deve ter sido mais ou menos aí por volta de 1977, 78. Curiosamente, já agora, nessa altura participei, bom, fui convidado para isso por uma pessoa notável, que também estava ligado ao exame nessa altura, que era o engenheiro Pimenta Rodrigues, durante muitos anos diretor de serviços técnicos da RTP, e que na fase final da carreira ajudou a arrancar com a área de eletrónica digital no ISEL. Eu tinha trabalhado com o engenheiro Pimenta Rodrigues no Instituto Gulbenkian de Ciência, num grupo bastante engraçado que tinha lá surgido enquanto eu era aluno e depois, poucos anos depois de terminar o curso no técnico. E, curiosamente, com ele, produzimos uma primeira proposta de uma licenciatura numa escola politécnica. Recordam-se que havia bacharelados. Essa licenciatura acabou por não ser provada. Era na área de sistemas e controle. E tinha uma componente, evidentemente, matemática importante. Portanto, as memórias são estas. Também gostei de ver no ecrã de passagem algumas pessoas que já não via há bastante tempo e com quem lidei. Essas pessoas sabem quem são, não vale a pena estar a andar mais. Ora bem, comecemos. Esta questão tem duas facetas, não é? Por um lado, qual e como deve ser o ensino da matemática numa escola de engenharia, e por outro lado, que oportunidades oferece uma escola de engenharia para o desenvolvimento da matemática. Bom, não é preciso dizer que o que irei falar é a minha opinião, não é? Portanto, não é qualquer dogma ou teoria universalmente aceite, não é? Bom, é óbvio que ambas as facetas são importantes. E o que irei basicamente sublinhar é que estamos em Portugal num momento que eu acho crucial para clarificar e reequacionar opções estratégicas neste assunto. Que o futuro da capacidade de Portugal ser relevante na engenharia de concepção mundial está em risco devido a uma redução da formação matemática de estudantes em engenharia
muito por culpa do técnico, como iremos ver, e que este risco dá oportunidades diferenciadoras a cada escola de engenharia que, a prazo, podem alterar radicalmente a sua importância relativa em Portugal. Eu espero muito bem que o ISEL aproveite a oportunidade com sabedoria. Não é possível engenharia de conceção sem profundo conhecimento de ciências fundamentais, como é sabido, mas, enfim, para ser um pouco mais concreto, a matemática em todas as áreas de engenharia, a física em todas, embora só residualmente a engenharia informática e ciência de computadores, dada a virtualização, a química, principalmente a engenharia química ou de materiais, e a engenharia biológica ou biomédica e biotecnologia, e a biologia, principalmente a engenharia biológica ou biomédica e biotecnologia. O conhecimento de matemática é necessário para a engenharia de conceção, não é apenas informativo ou de aplicação de formas ou algoritmos. Requer uma compreensão profunda dos conceitos, um conhecimento rigoroso das condições em que podem ser aplicados e a capacidade de os aplicar corretamente em situações novas, por vezes requerendo até um domínio técnico-matemático avançado. Por exemplo, para a engenharia informática e de computadores, são necessários conhecimentos avançados de álgebra linear, álgebra geral, combinatória, otimização, análise harmónica, geometria, entre outros. Para a engenharia eletrotécnica ou de controlo, bom, também álgebra linear, análise matemática, equações diferenciais ordinárias, equações diferenciais parciais, e atenção, incluindo formuladas em espaço Sobolev, sistemas dinâmicos, análise harmónica, análise funcional, cálculo de variações, geometria. Para a engenharia mecânica ou aeroespacial, a mesma coisa. Para a engenharia civil, algumas destas acrescenta-se álgebra multilinear, por causa da necessidade de usar tensores em elasticidade, etc. Portanto, as necessidades vão muito para além daquilo que é vulgar como curso introdutórios. Como era o ensino de matemática em Portugal antes de Bolonha, portanto, mais ou menos antes de 2003, nas principais escolas de engenharia do país? Bom, havia uma oferta de preparação de base muito sólida no primeiro e segundo ano, nas áreas de álgebra linear, análise matemática de uma e várias variáveis reais, em análise complexa de uma variável, em equações diferenciais, portanto, numa fase muito introdutória e elementar, e análise de Fourier, e alguns casos, em certas situações muito particulares, em particular no técnico, fazia-se para certos cursos, e chegou a ser até para todos, uma introdução à integral de Lebesgue e uma iniciação a distribuições, especialmente para as pessoas de eletrotecnia, e uma iniciação à geometria diferencial no âmbito das disciplinas de análise matemática do segundo ano. Havia pelo menos 5 disciplinas semestrais. Contudo, não havia qualquer oferta de preparação avançada em matemática nos anos seguintes para engenheiros. Isso ao contrário do que acontecia em países avançados. A preparação de base sólida no primeiro e segundo ano era uma boa fundação para a formação matemática mais avançada em pós-graduação no estrangeiro, em geral a nível de doutoramento, ou, bom, em alguns casos, em estudo individual pelos alunos melhor preparados. Era possível aos melhores alunos de engenharia doutorarem-se no estrangeiro em matemática, com grande sucesso, muitos fizeram, apesar da pouca matemática que dominavam, apenas com aquelas disciplinas do primeiro e segundo ano, quando comparados com colegas nesses períodos de doutoramento no estrangeiro, que eram originários de cursos de matemática. Contudo, as bases eram de tal forma sólidas que muito rapidamente nos punham em vantagem nessa matéria. E o que é que aconteceu depois de Bolonha, em termos da formação em matemática nas escolas de engenharia?
Bom, redução do número de disciplinas e da carga letiva da oferta de preparação em matemática nos primeiro e segundo anos. Em geral, decréscimo da formação conceptual, uma maior orientação para informação e aplicação de fórmulas e algoritmos, com redução da compreensão das condições em que podem ser aplicados, e também uma redução da preparação para que os alunos mais tarde pudessem aplicar o que aprenderam em situações novas. Portanto, deu-se ênfase a um registro mais de cópia ou replicativo do que de construção de conhecimento para utilização noutras situações. Uma coisa engraçada que tem a ver com designações: as pessoas deixaram de usar o nome apropriado da área da matemática para as disciplinas análise matemática e passaram a usar, no técnico, e depois foi copiado noutros sítios, cálculo diferencial e integral. O que é engraçado, esta expressão de cálculo à portuguesa, não é? Faz lembrar contabilidade, mas, enfim, provavelmente apropriada para as mudanças que surgiram. Nem o latim usaram como os anglo-saxónicos nesta circunstância. Bom, houve, portanto, uma redução de tópicos e do tempo de exercitar o que é ensinado em aulas práticas. Portanto, em vez de 5, passaram a ser 4 disciplinas semestrais. Em geral, portanto, não houve ensino de matemática no 4º semestre, isto é, no 2º semestre de segundo ano, ao contrário do que acontecia anteriormente, e houve uma redução das horas de contacto em aulas práticas relativamente a teóricas. Continuou a não ser oferecida qualquer preparação avançada em matemática nos anos seguintes, e isto, mais uma vez, ao contrário de países mais avançados, mas com mais uma observação: é que, com Bolonha, esses países reforçaram, ao mesmo tempo que encurtavam a formação básica, reforçaram a formação nos anos seguintes. Resultado de tudo isto, naturalmente, é que é cada vez mais comum os melhores alunos em Portugal, em particular no técnico, saírem para o estrangeiro após o 3º ano à procura de ensino mais interessante e avançado, com a natural perda de talento e portanto, ganho de talento de outros países. Isso é uma questão que eu tenho observado com bastante incidência, porque frequentemente estes alunos, quando querem ir fazer o mestrado, segundo ciclo Bolonha, a outros países, pedem-me cartas de recomendação. E, portanto, todos os anos tenho uma série deles, normalmente são os alunos de topo na matemática, que demonstraram ser de topo na matemática, que estão a ir, apesar de ser de cursos de engenharia, como, por exemplo, a Engenharia Física Tecnológica no técnico, como sabem, é um dos cursos que, a nível nacional, melhor recruta, de alguma maneira. Ora bem, qual é o risco emergente? O risco emergente é que, no meio deste pano de fundo, que já não é nada elogioso, o técnico decidiu uma reforma curricular com erros que eu classifico de lesa pátria, portanto, antipatrióticos, não é? Prejudicando o país, a iniciar em setembro deste ano. Ora, vejamos algumas das características que eu acho absolutamente inacreditáveis de tudo isto. A organização das disciplinas, todas, do técnico, dividindo ao meio os semestres escolares com 7 semanas cada. São pastilhas de 7 semanas. É de tal forma sublinhado que são pastilhas que está prevista uma interrupção das aulas após 7 semanas, por 2 semanas, uma para estudo e outra para avaliação, mas só das disciplinas que não continuam. Portanto, estamos a imaginar o que é que acontece em termos do estudo dos estudantes quando há essa interrupção e as disciplinas que não continuam não vão ser avaliadas, que é o caso das de matemática, não é? Uma redução da formação em matemática e em física. Em matemática deixa-se de lecionar análise complexa, totalmente, apesar do Departamento de Matemática ter concebido uma disciplina de 7 semanas, daquelas pastilhas que foram inventadas, mas que não foi subscrita por qualquer dos cursos de engenharia e até pelo de física, porque não tinham necessidade
subscrever esses créditos de formação básica, de acordo com as regras, e, portanto, reservaram essa possibilidade para disciplinas da especialidade. Foi necessário simplificar os programas das disciplinas para se ajustarem a este corte, que foi bastante substancial. Foi um corte de 1/5 de horas de contacto em álgebra linear e análise matemática. Houve uma redução das horas de contacto semanais em cada disciplina. As duas disciplinas do primeiro semestre do primeiro ano tinham semanalmente, e enfim, este ano ainda tiveram, 4 horas e meia, só não tiveram por causa do Covid, digamos assim, mas quer dizer, estava previsto que tivessem 4 horas e meia de horas de contacto, e as duas disciplinas seguintes, portanto, que acabam por ser nos segundos semestres, uma no primeiro ano e a outra no segundo semestre do primeiro ano e a outra no primeiro semestre do segundo ano, tinham 5 horas e meia, porque tinham uma carga letiva reforçada, e agora passa tudo para 4 horas. Okay? Portanto, daí houve que encurtar o currículo, não coube análise complexa, e a solução que inventámos para a análise complexa não foi subscrita. Mas isto não acaba aqui. A cereja em cima do bolo é que, fim dos testes em ambiente de exame escrito durante o período das aulas, de forma a que a classificação final nas disciplinas seja pelo menos 50% assegurada por avaliação contínua nas aulas práticas. E como a duração das aulas práticas diminuiu, estão também a imaginar que tipos de testes se irão fazer nessas aulas práticas. Ora, como fica a formação básica em geral em matemática de estudantes de engenharia no IST em comparação, por exemplo, com a EPFL de Lausanne? Bom, antes de Bolonha era a mesma, ok? Em termos de cargas letivas e tipo de disciplinas, em termos de formação básica, portanto, aquela que não era para além do primeiro e segundo ano, era exatamente igual. O que não é de estranhar, porque o técnico foi criado a seguir à implantação da República, um pouco no modelo alemão, e as escolas suíças também. Mas na EPFL havia ensino de matemática mais avançada depois do segundo ano, que variava dependendo da área de engenharia considerada. Depois de Bolonha, o técnico passou a dar menos de 75% do que era dado na EPFL em matemática. Enquanto que na EPFL, inclusivamente, se reforçou o ensino no segundo ciclo, na componente matemática. Com a reforma do técnico, com a brilhante reforma do técnico de 2021, e bastante inovadora, no técnico passamos a ter menos de 65% do que a EPFL tem, em termos de formação básica no primeiro e segundo ano. Reparem que isto é tipo 2/3. Não é? Ora, se fôssemos ver, por exemplo, a ETH Zurique, é absolutamente semelhante. Porquê estes dois exemplos, já agora? Bom, simplesmente porque são 2 das 4 melhores escolas de engenharia da Europa em qualquer ranking. Portanto, peguemos num ranking qualquer, vejamos quais são as 4 escolas melhores de engenharia, e estas 2 estão lá sempre. As outras variam. Ora, atendendo à proeminência do técnico no país, na maioria das áreas de engenharia, ao passado que se verificou de faculdades de engenharia seguirem o IST em mudanças curriculares, às tendências corporativas nessas escolas, isso agora é geral, não é só estas faculdades, de aumentarem a formação nas especialidades à custa de diminuírem a formação nas ciências básicas por razões estritamente de aumentarem o seu poder interno. Há um grande risco dos erros que o IST está a cometer alastrarem em Portugal, levando à irrelevância do país em engenharia de concepção e relegando Portugal para subalterno na engenharia internacional.
Ora, sabemos que quando grandes erros se fazem, aparecem oportunidades. Há aqui normalmente uma grande confusão que as pessoas falam, que é uma crise abre oportunidades. É que não é para as mesmas pessoas, nem para as mesmas instituições. As crises são sempre más para quem leva com elas, não é? O problema é que há oportunidades para outros. E, portanto, aqui há uma oportunidade emergente para quem tiver a cabeça no seu lugar e a souber aproveitar. Outras escolas de engenharia têm a grande oportunidade de se diferenciarem e adotarem estratégias de reforço da formação básica, sobretudo em matemática, mas também em física. A física também levou bastante com esta alteração do técnico, e isso é também lamentável. Mas a matemática acabou por ter mais, não é? E pensando nas necessidades da engenharia de conceção, aproveitando o nicho que é deixado vago pelo técnico, não fazer aquilo que tem sido habitual, que é seguir o erro e, portanto, fazer a diferença, e, ao mesmo tempo, prestarão um grande serviço ao país ao fazer com que a capacidade de participação na engenharia de conceção seja preservada para alguns. Independentemente disto, e, enfim, aproximando de fechar aquela primeira face da moeda, do tópico que estou aqui a procurar falar, quais devem ser os principais objetivos da formação matemática de alunos em engenharia? Eu vou sublinhar isto porque às vezes há equívocos sobre esta matéria. O mais importante é claramente que seja uma boa fundação para estudos mais avançados ao longo da vida. Não tem nada a ver com a utilidade da matemática para a cadeira A, B ou C que se segue imediatamente. A formação básica sólida é absolutamente imprescindível que continue a ser assegurada. Sem compromissos e sem que seja necessário mais tarde uma pessoa voltar a aprender os fundamentos básicos. Isso tem que ser um alicerce fundamental para estudos ulteriores. Alguns, quando uma pessoa está a entrar na atividade de investigação em engenharia, alguns com apoio de outros cursos que possa frequentar, outros, pura e simplesmente, quando encontra problemas difíceis que precisa de resolver, mas não há tempo na vida para ir rever os conceitos básicos. As pessoas têm que já ter um fundamento sólido para poder prosseguir. Portanto, não deve haver qualquer compromisso em termos de baixar os requisitos e baixar a qualidade do que se ensina. Exige compreensão profunda dos conceitos, exige conhecimento rigoroso das condições em que podem ser aplicados e portanto, a ideia que pode-se surgir que por autoridade da disciplina A ou B que o aluno vai ter no ano a seguir ou no semestre a seguir, uma pessoa enfraquece esses objetivos, deve ser totalmente afastada. O importante são os alicerces. Normalmente o que parece utilitário hoje torna-se frequentemente inútil amanhã. Na escolha de tópicos, o único critério sólido que podemos usar é basicamente aqueles que ao longo da história se revelaram férteis. É essa a fonte do que é importante. Não é qualquer projeção ou adivinha do que é que pode ser fértil, porque certamente todos esses futurologistas se enganarão por mais experiência que tenham. Ora bem, passemos então agora à outra face da questão. Que oportunidades específicas oferece uma escola de engenharia para o desenvolvimento da matemática? Uma muito importante. Encontram-se com mais facilidade alunos muito bons nas engenharias, com grande curiosidade científica e iniciativa. Também se encontram na física, já agora, mas quer dizer, é uma observação para a engenharia e, portanto, fica assim localizada. Depois, há várias aplicações de engenharia que motivaram e motivam importantes desenvolvimentos da matemática, como sabemos. Muitas vezes ligadas a aspectos de física, mas nem sempre assim, como, por exemplo, acontece nas questões de engenharia informática e ciência de computação. Por exemplo, em análise de sistemas e controlo, em processamento de sinal, otimização, eletromagnetismo, fluidos,
elasticidade, combustão, processos de difusão, propagação, reação, encriptação, códigos, análise de redes, compressão de imagem, gráfica computacional, etc. Tudo isto áreas quentes em termos das aplicações em engenharia e que, na verdade, algumas delas ajudaram a ser motor de progresso em matemática. A outra questão é que quem faz investigação e desenvolvimento em engenharia necessita muitas vezes de matemática avançada e precisa de apoio. Portanto, nestas escolas é frequente verificar a solicitação desse tipo de ajuda. E é óbvio que é importante cultivar mais certas áreas da matemática em escolas de engenharia, como, por exemplo, equações diferenciais de sistemas dinâmicos, cálculo de variações, análise harmónica, análise funcional, etc. Bom, isto é conhecido e o que eu queria agora fazer é exemplificar com iniciativas que podem ser tomadas nesta luta. E para exemplificar com iniciativas, achei que o mais prático é exemplificá-las com base em experiência pessoal e coisas que efetivamente foram feitas, foram realizadas no passado. Deram resultado e não é mau usar isso como exemplos. Mas tomem isto como exemplos do que se possa fazer, baseados, enfim, numa experiência de vida. O Departamento de Matemática do Técnico era, antes de 1983, estritamente um departamento de serviço de ensino a alunos de engenharia. Portanto, impunha-se transformá-lo num departamento de investigação e ensino e com ensino específico em matemática. Eu regressei dos Estados Unidos ao técnico nessa altura, após 4 anos na Brown University para doutoramento e 1 ano no notável Institute for Mathematics and Its Applications, na Universidade de Minnesota, que foi um dos 2 institutos de matemática criados nesse ano pela National Science Foundation. A National Science Foundation nunca tinha criado institutos de matemática. E criou estes 2, por sorte, exatamente no ano a seguir a eu me ter doutorado. O outro era na Universidade de Califórnia, Berkeley, que devem provavelmente conhecer, e eu candidatei-me a ambos, fui aceito em ambos, escolhi o de Minnesota porque era o que estava com uma concentração mais virada para as minhas áreas. Mas regressei dos Estados Unidos literalmente com uma checklist to-do que preparei na viagem de regresso. A viagem é felizmente longa e deu-me para fazer esta lista. É importante sublinhar qualquer coisa que às vezes é esquecida ou não fica tão reconhecida, mas que é óbvia, é que o único fator determinante da qualidade científica e de ensino é talento. E, portanto, o que é preciso é atrair, estimular, dar condições para o talento florescer, manter talento, porque às vezes ele tem tendência a escapar-se, e tudo isso é o essencial. Além disso, pouco mais é preciso. É preciso ter objetivos universalmente ambiciosos, visar alto, puxar a fasquia para cima e assegurar diversidade. Diversidade sob vários pontos de vista. De áreas científicas, de origem das pessoas, não é? Dos professores, da origem portanto, de diferentes estilos e orientações e cultivar uma diversidade de cultura para enriquecer o meio em que se está a trabalhar. À parte disso, naturalmente, muito trabalho e uma prestação de contas exigente. Uma accountability rigorosa e exigente. A checklist to-do incluía, entre outros exemplos, uns que vou ir listando e comentando à medida que avançamos. E digo desde já, eu sozinho não a conseguia concretizar. Portanto, só foi possível concretizar em equipa eficiente e eficaz com 2 aliados absolutamente imprescindíveis. Manuel Ricou, que regressou da Universidade de Minnesota ao mesmo tempo que eu, e Carlos Rocha, que regressou da Brown University do Técnico
também tendo o mesmo orientador de doutoramento, por coincidência, em 1985. A checklist tinha como um ponto iniciar um grupo de investigação em sistemas dinâmicos e mecânica dos meios contínuos que pudesse evoluir para um centro de investigação. E isso a ser feito a partir do ensino de disciplinas avançadas de preparação para doutoramento no mestrado de Matemática Aplicada do IST, que era um curso de 2 anos após 5 anos universitários, não era esta a aldrabice do segundo ciclo de Bolonha, e que começou em 1983, portanto, precisamente neste ano. Portanto, eu lecionei no primeiro ano deste mestrado, à custa também de atrair estudantes promissores de licenciatura. Este grupo de investigação foi iniciado logo em 1984 e resultou em 1990, portanto, 16 anos depois, no atual Centro de Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinâmicos, que penso que muitos conhecerão. Segundo o item, quer dizer, a ordem não era esta, mas um outro item da checklist era remodelar profundamente o programa de análise matemática 3 e 4, que é, portanto, o segundo ano dos cursos do IST, de que eu sabia que iria ser responsável, e, na verdade, fui responsável em 1983-84 e 1984-85. O que é que foi feito? Eu, em conjunto com o Riku, estávamos os dois a dar aulas teóricas nesta disciplina, portanto, do Regentes, modernizando, reforçando geometria e equações diferenciais, que eram, enfim, ténues nessa altura, introduzindo aplicações a física e a engenharia, que eram fortemente ignoradas, aumentando o rigor bastante, com atenção a estimular os melhores alunos e introduzindo provas orais para alunos com nota maior ou igual a 18 em provas escritas, em que depois a classificação final não era uma média, mas sim o que obtinham na prova oral. É claro que nunca atribuíamos na prova oral nota inferior a 17, mas atribuíamos frequentemente a nota 17 a alunos que tinham na escrita 18, 19 ou 20. 20 quase não, mas 18 ou 19. Ora, o que acontece é que estas provas orais não visavam avaliar a apreensão da matéria dada, mas sim como é que o aluno aplicava a matéria dada em problemas novos. Foram determinantes para estimular o interesse dos alunos. Os alunos adoravam fazer estas provas e muitos dos atuais professores do departamento fizeram-nas com grande entusiasmo. Normalmente eram provas de um pouco mais de 1 hora, em que estavam 2 professores a conversar com um aluno, não é? Em ambiente de colaboração matemática, não é? Quase, não é? Embora o aluno estivesse a ser examinado e fossem postas questões que ele nunca tinha visto na vida, não é? Isto foi uma inversão completa do que se fazia antes, porque as provas orais anteriores eram feitas para alunos com 8 ou 9 para ver se conseguiam passar. Essas foram abolidas. Bom, um outro item foi iniciar um Honors Course paralelo à Análise Matemática 3 em regime voluntário, a que chamei Turma Especial. Foi uma inspiração qualquer de momento que tive, muito feliz, por causa do nome ser usado em ensino especial, para pessoas com necessidades especiais. E isto ajudou a passar uma limitação que existia no nosso país, nesta altura, de forma muito aguda, não é? Após 25 de Abril, que era tudo o que fosse meritocrático era mau. E, portanto, a turma sobreviveu graças a esse nome, apesar enfim, da pouca aceitação para coisas meritocráticas ou elitistas. Mas tinha, em geral, o mesmo programa geral, contudo era bastante mais avançada, incluía integral do Lebesgue, variedades diferenciais e formas diferenciais, e, em termos de métodos, punha os alunos a terem que resolver problemas difíceis em casa e a apresentarem as resoluções em aula que eram discutidas com o professor e com outros alunos. Esta turma especial começou em 1984, portanto, logo um ano depois,
atraindo alguns alunos de engenharia, nos quais se incluem vários que são hoje matemáticos bem conhecidos, como Rui Loja Fernandes, Ana Canas da Silva, Miguel Abreu e depois outros. E, na verdade, colegas meus mantiveram esta turma a funcionar até Bolonha. Portanto, durou cerca de 20 anos, 2 décadas. Portanto, foi uma iniciativa com alguma persistência. Eu mesmo cheguei a oferecer depois outras turmas especiais, de álgebra linear em 92, 93, só foi oferecida uma vez, e de análise matemática 4, nas componentes análise complexa e equações diferenciais, no período em que estive no técnico entre presidente da FCT e presidente da Agência para a Sociedade de Conhecimento. Portanto, 2002, 2003 até 2004, 2005. Um outro item foi criar quase do zero uma boa biblioteca de matemática no técnico. A ideia era procurar que a melhor biblioteca de monografias de matemática no país, que era a Biblioteca do Cálculo Científico do Instituto Gulbenkian de Ciência, que foi extinto pela Fundação Gulbenkian, e que eu conhecia muito bem, porque eu e o Manuel Ricu e o Carlos Rocha, portanto, conhecíamos muito bem, porque nós trabalhámos no Instituto Gulbenkian de Ciência, aliás, na altura em que também conheci o engenheiro Pimenta Rodrigues, que já falei no início, e na verdade nós éramos os grandes utilizadores desta biblioteca, de todo o Instituto Gulbenkian de Ciência. Conhecíamos melhor que qualquer outra pessoa, com exceção de quem a criou, que eram 2 investigadores já bastante mais velhos do que nós, que fundaram o Centro de Cálculo Científico da Gulbenkian e que basicamente tinham de facto uma notável capacidade de escolha de coisas de grande qualidade. E a nossa ideia era convencer a Fundação Calouste Gulbenkian a doá-la ao Departamento de Matemática do IST, o que na verdade conseguimos fazer. E isso foi feito também em 1984. E depois esta biblioteca, que era basicamente de livros, foi alargada com mais livros e com periódicos, com apoio, na medida do possível, do departamento, mas principalmente de um projeto de infraestruturas de ciência e tecnologia e depois a seguir com apoios dos centros financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Um outro item da checklist era iniciar o Seminário de Sistemas Dinâmicos e Mecânica dos Meios Contínuos, com sessões semanais e oradores a convidar internacionalmente. Ele, na verdade, foi iniciado em 1985, quando o grupo atingiu uma dimensão em que tornou isso possível, e depois evoluiu para o Seminário do Centro, CAM, portanto, o Seminário do Centro, que já falámos. Um outro item era organizar conferências, um outro item escrito na viagem de avião, era organizar conferências de relevância internacional no IST, para projetar o técnico internacionalmente, na área da matemática. Em 1986, a NATO Advanced Research Workshop on Dynamics of Infinite Dimensional Systems, que atraiu a Portugal muitos dos principais especialistas desta área, e em 1995 um encontro de maior dimensão, o EQUADIF 95. Depois, enfim, seguiram-se outras coisas deste tipo, mas estamos a falar deste período. Um outro item era criar uma licenciatura em matemática fortemente inovadora. Eu agora vou falar de algumas características desta licenciatura, precisamente para passar ideias. Uma, em vulgar, era que não era em matemática que ocorre em sentido estrito, era em ciências matemáticas, num sentido amplo, abrangendo estatística e teoria de computação. Depois explicarei porquê. A outra era permitindo especializações, precisamente em matemática, em probabilidade estatística e em teoria de computação. Como é que isso se fazia? Tendo perfis pré-programados, alinhados para estas 3 possibilidades, e que os alunos escolhiam de acordo com opções. Mas quando escolhiam
uma destas 3 especialidades ia o cardápio correspondente a cada uma delas. O curso tinha a particularidade que o primeiro e o segundo ano eram estritamente iguais e a diferenciação só se começava a fazer no terceiro ano, mas apenas para metade das disciplinas, não é? Havia também metade das disciplinas comuns. Outra novidade é que era era um curso de 5 anos. As licenciaturas de matemática no país na altura eram de 4 anos. Tinha uma forte e diversificada ligação à engenharia, através de possíveis escolhas que eram diferentes para cada aluno, codificadas em planos de estudos individuais a aprovar pelo coordenador da licenciatura. Eu fui coordenador da licenciatura durante a primeira parte, durante os primeiros anos, portanto, os alunos poderiam escolher disciplinas de qualquer curso de engenharia do técnico. Simplesmente o coordenador assegurava que essa escolha era uma escolha sensata e coerente. Portanto, não deixava de distribuir as disciplinas em mais 2 áreas do técnico. Basicamente era isto. Tinha outra novidade, é que rigorosamente havia apenas 4 disciplinas simultâneas, cada uma com 5 horas de aulas semanais, para os alunos não se dispersarem excessivamente. E este modelo foi concebido para assegurar larga empregabilidade dos estudantes após licenciados, e daí o alargar para a computação e para a estatística, e o que de facto veio a acontecer. Em 1986 iniciou-se, portanto, a LMAC, Licenciatura em Matemática Aplicada e Computação. Portanto, 3 anos depois de este objetivo estar num item da checklist. Bom, o modelo da LMAC foi pioneiro em âmbito internacional e recebeu reconhecimento e admiração no estrangeiro de destacadas individualidades. Há algumas pessoas que estavam a dirigir instituições importantes na altura, até comentaram que adorariam ter qualquer coisa com aquele modelo, se isso fosse possível na instituição. Bolonha inviabilizou completamente o modelo. Levou a LMAC a passar a um curso de 3 anos, isto é, aquilo a que aqui em Portugal se chamava bacharelato, mas por aldrabice se passou a chamar licenciatura, e o antigo mestrado de Matemática Aplicada deixou de ser um curso de pós-graduação após 5 anos universitários e passou a designar os 2 últimos anos da antiga LMAC. Mais uma aldrabice de nome, porque o mestrado deixou de ser mestrado e passou a ser aquilo que era licenciatura. As opções de cursos de engenharia foram reduzidas a um número negligível. Estas aldrabices são aldrabices nacionais, não é? Faz parte do cardápio de aldrabices nacionais que volta e meia nos brinda. Foi passar gato por lebre, não é? É basicamente isto. Foi um enorme retrocesso em toda a linha, uma iniciativa pioneira de valor internacional, com características diferenciadoras internacionalmente competitiva, foi completamente anulada e descaracterizada. A LMAC é atualmente um excelente curso, primeiro curso universitário, na parte das ciências matemáticas inicialmente considerada, que foi mantida, mas agora só de 3 anos. Portanto, é uma coisa completamente diferente. Cortaram rente, isto também é muito nacional, cortaram rente as asas à ambição inicial. Já não voa alto internacionalmente. Seria interessante que alguma escola ainda procurasse recuperar parte dos ingredientes deste modelo, ou todos, porque era um modelo ganhador. Voltando à continuação da checklist to do inicial. Continuando a remodelação de disciplinas, em preparação do início da LMAC, em 1985 iniciei a modernização de álgebra linear, que estava num estado miserável, na verdade. Assumi a responsabilidade da álgebra linear, alterei radicalmente o programa, enfim, como isso foi feito de um momento para o outro, produzi folhas em fascículos semanais que eram distribuídos a docentes e os alunos podiam ir comprar à Associação de Estudantes,
E depois isto evoluiu para o meu livro Álgebra Linear como Introdução à Matemática Aplicada, que foi um livro bastante inovador internacionalmente na altura. Agora já se encontram outros com esse tipo de orientações, mas demorou ainda para uns 15 anos a aparecerem. E para garantir que o corpo docente tradicional da disciplina seguisse as novas orientações, introduzi um esquema de avaliação contínua por quizzes semanais nas aulas práticas, com todos os enunciados preparados por 3 sólidos meus aliados, que lecionavam normalmente análise matemática e que convencia a darem álgebra linear naquele ano e a aceitarem o trabalhão de eles os 3 fazerem os enunciados dos quizzes para todas as turmas, a emissão de serviço. Foi uma ideia essencial para isto funcionar. Um outro item era criar formas de iniciação de estudantes de licenciatura em investigação. Em 1985-86 foi criado, por mim e pelo Carlos Rocha, o Laboratório de Computação em Sistemas Dinâmicos, que é para iniciação com apoio de computador, que facilitava um pouco essa iniciação científica de alunos. Por exemplo, uma das pessoas que trabalhou neste laboratório no primeiro ano foi o Miguel Abreu. Em 1988, eu e o Carlos Rocha, mais uma vez em conjunto, fizemos um seminário de métodos da teoria de sistemas dinâmicos não lineares, com um pouco mais de 10 alunos da LMAC e de Engenharia Física Tecnológica, e vários alunos vieram a considerar este seminário uma experiência inesquecível, que lhes abriu uma janela para o mundo da investigação numa altura inicial da sua aprendizagem. E acontece que todos os alunos que frequentaram este seminário são hoje professores de matemática. Alguns no técnico, mas também há casos noutras universidades. Portanto, já agora, 10 alunos. 10 alunos parece uma coisa pouca. Olha, as turmas especiais que eu vos falei, oferecidas durante 2 décadas, normalmente tinham à volta de 4 alunos. Portanto, não é o número de alunos, ao contrário do que as universidades normalmente fazem, que justificam este tipo de iniciativas, é a qualidade do talento que eles permitem cultivar que a justificam. Bom, um outro item era a obtenção de financiamento externo para atividades de investigação. Em 1988-90, conseguimos 2 projetos de investigação financiados pela GNICT, um liderado pelo Carlos Rocha e o outro por mim. Em 1990, 2 projetos de infraestruturas de ciência e tecnologia, estes com financiamento avultado, em conjunto, à volta de 1,5 milhão de euros, justificados pela instalação do Centro de Análise Matemática, Sistemas Dinâmicos e Aplicações de Engenharia, liderado por mim, e do Instituto de Sistemas e Robótica, que tinha polos em Lisboa, Porto e Coimbra, no técnico, na base de professores do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e professores do grupo que eu criei de Sistemas Dinâmicos e Mecânica dos Meios Contínuos. Portanto, eu fui cofundador deste instituto com o João Sentieiro e fui o subdiretor do Polo de Lisboa, quando o João Sentieiro era o diretor. Estes 2 projetos permitiram equipar computacionalmente uma grande parte do Departamento de Matemática, que finalmente se modernizou em termos de recursos, só nesta altura, portanto, 1990, e financiar assinaturas de periódicos para a Biblioteca de Matemática, mas foram sobretudo determinantes para conseguir o atual edifício da matemática no técnico. A matemática estava em pequeninos gabinetes que resultavam de dividir na vertical gabinetes antigos e outras coisas assim do género. Seguiram-se depois vários outros projetos com financiamento externo. Uma outra linha importante que estava no meu item do avião de regresso era o envio a assistentes e assistentes estagiários do Departamento de Matemática para fazerem doutoramento no estrangeiro. Na década de 1987 a 1997, 29 docentes da secção de Álgebra e Análise foram realizar doutoramento no estrangeiro com equiparações a bolseiro. E na década seguinte, mais 8. Estes 37 doutoramentos foram em universidades muito diversas, 26 nos Estados Unidos, 4 em Stanford, 3 em SUNY, Stony Brook, 3 em Wisconsin, 2 no MIT, 2 em Berkeley, 2 em Carnegie Mellon, 2 em Minnesota, 1 em Princeton, 1 em Harvard, etc.
e 11 na Europa. 3 em Oxford e depois outros noutras universidades, como estão aqui no slide. Paralelamente, e para minha surpresa, na verdade, no dia seguinte a eu ter regressado a Portugal, fui falar com o professor Campos Ferreira. Foi logo no dia seguinte, por acaso. Ainda estava com jet lag. Mas o professor Campos Ferreira, para minha surpresa, disse-me que estava ansioso pelo meu regresso porque queria que eu o substituísse como coordenador da secção de Álgebra e Análise. Isto é, responsável pela contratação e atribuição de serviço de docentes de 3/4 do Departamento de Matemática. O resto era basicamente probabilidade estatística e mais um ou outro caso de programação. Todas as áreas, com exceção de probabilidade estatística, análise numérica e teoria de computação. Esta vontade do professor catedrático da secção de passar-me este testemunho apenas 1 ano e meio depois de me doutorar, e sendo eu um principiante professor auxiliar, é estranha. Mas pode-se perceber facilmente porque este magnífico professor, que criou todas as condições para que as coisas florescessem no técnico, o professor Campos Ferreira, assegurou essa função solitariamente durante 22 anos. E eu era o primeiro doutorado da secção. O professor Campos Ferreira foi para o técnico 1 ano antes de eu entrar no técnico como aluno, e o professor Jorge Biumano, que conhecem bem, foi um dos primeiros alunos, assim como o Cantelora, que também conhecem bem, o Luís Cantelora, um dos primeiros alunos do professor Campos Ferreira quando ele foi para o técnico pela primeira vez. Eu fui dos segundos alunos. Não é? Bom, portanto, exerci essas funções de 1983 até ao fim de 1989, a altura em que fui eleito presidente do departamento, em que estive durante 7 anos e meio, depois fui para presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, em 1997, e nesse período continuei muito envolvido na contratação de docentes da secção de Álgebra e Análise. Nos 14 anos, que foram de 1983 a 1997, o número de docentes da secção passou de 44 para 75. Houve contratos, reparem bem, com 277 pessoas. Isto é, para passar de 44 para 75, houve contratos com 277 pessoas que entravam e saíam do departamento enquanto nós procurávamos reter pessoas promissoras. Dos 44 docentes de 1983, restaram em 1997 só 14. Okay? E em 2006, só 9. Portanto, houve uma recomposição demográfica de uma dimensão enorme. Mas cá está. O único fator determinante da qualidade científica e de ensino é talento, atrair, estimular, dar condições para que floresça e mantê-lo. Além disto, o que é preciso, basicamente, é visar alto e puxar a fasquia para cima e, evidentemente, muito trabalho e prestação de contas. Este gráfico é a evolução dos docentes da secção de Álgebra e Análise de 1983 a 2012. Esta barra que está aqui a vermelho é 1997. A outra barra que está a vermelho é quando as coisas se estabilizaram, não é? Portanto, foi basicamente em 2008, o departamento ficou estabilizado. E as cores são azul escuro, portanto, os doutorados que eram docentes em 1993. Azul menos escuro, os doutorados que entraram, que foram pessoas que entraram no departamento depois de 1983. Este verde que aqui está, que rapidamente vai para quase nada, não é? Era basicamente os assistentes do departamento, não é? O que é que aconteceu? Eles foram alguns doutorandos e outros saíram. Este azulinho mais claro eram os assistentes estagiários e monitores do departamento. O amarelo eram convidados. Não é? Bom, portanto, isto dá uma ideia visual muito clara
do que se passou. Conclusão. É possível melhorar radicalmente num período não muito longo, com estratégia, alianças, é imprescindível ter um core group de alianças, persistência, muito trabalho. O essencial é atrair, estimular, dar condições para florescer e manter talento. Além disto, só é preciso objetivos universalmente ambiciosos, visar alto e erguer a fasquia, muito trabalho e prestação de contas. E sublinhar que há uma oportunidade escancarada em matemática para ser aproveitada pelas escolas de engenharia que assim o queiram fazer, devido ao técnico se estar a admitir e a dar um mau exemplo com a reforma curricular que está a fazer este ano. Pronto.